Olá, alunos e alunas. Sou o professor assistente Gabriel. Vou resolver com vocês agora começar a gravação do módulo 14 do setor 151 do professor Zé Ferreira. Vocês podem ver que está aberto aqui a nossa resolução, né? Eram 4 exercícios da tarefa. Esse módulo vai falar para a gente sobre singularidades verbais. Então, alguns verbos que têm mais de uma forma, alguns verbos que não seguem a raiz, né, o radical na conjugação, eles têm formas diferentes. Continuamos ainda falando, né, das conjugações, dos modos indicativo e subjuntivo, imperativo. Começamos a falar um pouco de formas das formas verbais conjugadas, que não são conjugadas, né? Então, as formas nominais, então, gerúndio, infinitivo e particípio passado. E esse exercício fala para a gente sobre verbos irregulares, esse primeiro aí. Vamos à leitura. Há certos verbos cujas flexões desviam do paradigma de sua conjugação. Então, ele tem lá um radical, e aí em algumas pessoas, né, da conjugação, ele não segue exatamente o que vinha aparecendo, né? A gente já vai, com a resposta, vai ficar claro o que isso significa. São considerados, por isso, irregulares. Alguns deles são o verbo dar, estar, fazer, ser e ir. Na estrofe de O Menino da Porteira, que é o que a gente tinha lá no texto, eu não coloquei, mas você pode fazer a leitura, né? Ocorrem verbos dessa natureza. A alternativa que os contém é: o primeiro, toda vez que eu viajava, de longe eu avistava. Se você vê a conjugação do verbo viajar, vai ser sempre o radical ali, né? Viage. Viage sem o A, né? Sem A, sem E, sem nada. Então, letra V, I, A e J. E viajava obedece esse radical. Avistava também continua obedecendo o radical do verbo. Isso vai acontecer ao longo de todas as outras alternativas, com exceção da E. Bom, aqui avistávamos, avistava é a mesma coisa do anterior. O verbo abrir também ele é conjugado e segue o radical, né? O radical não muda ao longo da conjugação. Então aqui, abrir, como já vimos no anterior, ele mantém o radical. Tocar mantém também, né? Berrando seu moço. Então, corri aqui de novo e ficar ouvindo. Bom, agora, vinha, né? Vinha. Esse NH não está no radical, né? Então, esse NH, ele marca que o verbo é irregular, tá? Depois o verbo ficar. A gente tem lá o fique, a forma fiquei, ela muda, ela é diferente dos outros. No pretérito perfeito, eu fiquei, tu ficaste, ele ficou. Então, o fiquei aparece o que, o, e, i, né? Que não aparece nas outras pessoas. Portanto, a gente tem uma alteração no radical. E isso mostra que o verbo, então, é irregular. Ok? Continuando. Só um minutinho. Aqui. Ok. Aqui. Então, resposta correta, alternativa E. Próximo exercício é o de número. Acabei esquecendo de colocar aí, mas é o número de 268, tá? Exercício 268. Em que alternativa todas as formas verbais destacadas estão de acordo com a norma padrão da língua? Esse é um exercício difícil, tá? Porque os verbos que vão aparecer para a gente não são tão comuns nas conjugações que aparecem, tá? A gente pouco usa, por isso que eles são difíceis.
E outros, por outro lado, aparecem exatamente da forma falada e não na forma escrita, como deve ser nesse tipo de texto. Olha o primeiro caso. Quando vimos o acidente, freamos imediatamente. Pode parecer que não tem nenhum problema aqui, né? Mas o verbo é frear. Então aqui a forma é freamos imediatamente, sem esse i. Outros, contudo, não se precaviram e mais batidas aconteceram. Precaviram, na verdade, é precaveram, tá? Essa forma equivalente, a forma correta seria precaveram. Ainda que eles compossem com afinco, compossem já é um problema, porque aqui é compusessem, tá? Pretérito imperfeito do subjuntivo, compusessem. Não obteriam as músicas necessárias para o espetáculo. Aí obteriam está correto, tá? Só um minutinho. Aqui. Muitas empresas mantêm serviço de atendimento ao consumidor, mas quando nós propusemos alterações nos contratos, não fomos ouvidos. O problema aqui é o mantém, tá? É um verbo formado a partir do verbo ter. Então ele segue a regra do verbo ter, que no singular, quando o sujeito é singular, a gente escreve com acento agudo. Mas quando é plural, a gente escreve com acento circunflexo. E o nosso sujeito aqui é muitas empresas, plural. Então mantém aqui, vai para o plural, acento circunflexo. Agora, olha a resposta correta, né? O verbo intermediar, tá? Um verbo difícil, poucas pessoas usam. Quando eu intermedio, correto, tá? Então, presente do indicativo. As discussões não aceitam que imponham determinadas ideias. Imponham também está correto aqui, presente do subjuntivo, tá? E a última é um outro caso que vai soar muito estranho, né? Mas é o correto. Embora ele não me mantivesse correto, informado sobre o contrato, eu intervi. Olha só, sou muito correto, né? Mas aqui o problema é eu intervim na negociação, tá? E obtive sucesso. Próximo exercício, também teremos que dar uma atenção aqui ao futuro do subjuntivo, mais uma vez, tá? Porque o futuro do subjuntivo, ele, para a primeira pessoa e para a terceira pessoa, ele é igual ao infinitivo, tá? Só para a primeira e para a terceira, do singular. Porque para as outras pessoas a gente vai mudar, tem que acrescentar algumas coisinhas, tá? Então, atenção, para a primeira e para a terceira é igual à escrita, mas aí como é que eu vou saber, né, para diferenciar? Então, se está no infinitivo ou se está no futuro do subjuntivo? Tem que ter a ideia de hipótese, né? De hipótese, de evento, de algo eventual, tá? De eventualidade. O enunciado. Se, na frase, quando a encontrar, deu o seguinte recado a ela: seu marido acreditou que se prendesse o animal, este não desejaria mais ficar com a família. A gente tem que trocar os verbos, né, respectivamente. Então, encontrar por ver, crer, desculpa, acreditou por crer, deter, desejaria por deter e não, prendesse por deter e desejaria por querer. Então, aqui, o que vai ser complicado para a gente, quase todos os verbos, na verdade, eles são um pouquinho diferentes. Mas os mais importantes para dar uma atenção maior é o verbo ver, que o que vai acontecer aqui com ele, e o querer, tá? Vamos ao primeiro. Encontrar. Quando a encontrar. Encontrar, nesse caso, não está no infinitivo, mas sim no futuro do subjuntivo, porque está falando de uma hipótese, de um evento que possa acontecer, de uma eventualidade, tá? Então, isso é futuro do subjuntivo. E aí, o verbo ver para o futuro do subjuntivo
está conjugado na terceira pessoa do singular, ele não fica, então, ver, mas ele fica vir, tá? Quando vir, ok? É um caso específico aí, esse verbo, tá? Então, quando vir, quando haver, ok? Então, cuidado com esse verbo, ele é diferente. Deu o seguinte recado a ela. Seu marido acreditou, pretérito perfeito, tá? Então, aqui a gente já eliminou, né, as alternativas D, B e A. Podemos ficar com a C ou a E. Seu marido acreditou, crer. Então, o pretérito perfeito é creu, tá? Ele creu, sem acento, ok? Que se prendesse, deter agora no pretérito imperfeito do subjuntivo. Detivesse, tá? E não detesse, ok? Detivesse, tá? E o último, desejaria, futuro do pretérito, do indicativo. Querer, cuidado, não é queria, tá? Queria é pretérito imperfeito. É quereria, ok? Então a resposta certa do exercício 271 é a letra C, tá? Vamos ao próximo. O exercício 278. Aqui tem uma questão interpretativa, mas aí depois tem uma questão de conjugação, né? O enunciado. Então, eu tinha um textinho, conhecer profundamente os negócios de nossos clientes. É só o primeiro passo que nos permite oferecer sempre respostas mais rápidas, proporcionar decisões mais assertivas e alcançar melhores resultados. Ah, é uma questão interpretativa, tá? Qual é a relação temporal que se estabelece entre os verbos conhecer, oferecer, proporcionar e alcançar? Bom, primeira coisa, né, que o texto está falando, ó. Primeiro, a gente precisa conhecer os negócios dos nossos clientes. E a partir disso, a gente vai conseguir oferecer as respostas, proporcionar as decisões e, por final, alcançar os melhores resultados. Então, a relação temporal, ela colocada dessa forma, né, ela marca um processo. Então, um processo de conhecer o cliente para então poder chegar no final lá e trazer melhores resultados para ele. Então, é um processo temporal progressivo, tá? A relação é essa, uma progressão na relação entre o cliente e a empresa, no caso. B. Complete a frase a seguir, flexionando de forma adequada os verbos. Aí, onde tinham as lacunas na sua apostila, eu já substituí pela resposta, tá? O que acontece? Ó? Conhecer profundamente os negócios de nossos clientes é só o primeiro passo que permite que. Bom, aqui então, como a gente está falando, né, de uma questão que possa acontecer, estamos falando do subjuntivo, que ofereçamos, tá? Então, essa é a forma do subjuntivo. Esse quezinho aqui nos auxilia a conjugar o verbo dessa forma. E a partir disso, a gente tem que manter o paralelismo, né, da frase. Por quê? Se a gente tem lá na original, esses verbos estão no infinitivo, né? Essas consequências estão no infinitivo, a gente vai ter que colocá-las agora todos no subjuntivo, porque é o tempo do ofereçamos. E aí o proporcionar vira proporcionemos, então presente do subjuntivo, e alcançar, alcancemos, que é o presente do subjuntivo. Ok? Esta foi a tarefa, então, do professor Zé Ferreira do módulo 14, tá? Setor 151, apostila 3. Façam as tarefas, né? Fiquem à vontade. Entrem em contato para qualquer outra dúvida, ok?
Muito obrigado pela atenção e eu vou parar a gravação agora, ok? Até uma próxima.